Hoje eu queria falar um pouquinho sobre os picky eaters, né? Que são os picky eaters, né? Que a gente fala. Que são os bebês de alta seletividade alimentar. São as crianças que têm uma seletividade exagerada, sabe? Deixa eu só dar um oi, Maria, boa noite, pessoal do Face. Então é super importante que vocês conheçam também essas outras características, porque às vezes a gente fica, né, muito preso só na mesmice, no que a gente tá acostumado a saber, a conhecer, a ler por aí, e a gente não conhece, na verdade, o restante, né? Então é importante que vocês saibam um pouquinho sobre essa seletividade. Por quê, tá? A queixa de meu filho não come é muito grande, né? A queixa de meu filho não se alimenta bem, meu filho não come nada, meu filho só gosta de miojo, né? Meu filho só come ovo, né? Essas queixas são muito frequentes, né? Mas nem sempre essas queixas significam que esses bebês sejam os bebês de alta seletividade, né? Alimentar. Rapidinho, gente. A melhor pessoa, meu marido falou que o YouTube não tá entrando. Amor, eu sei. O YouTube não tá entrando mesmo e vai ficar sem entrar porque não quer conectar hoje. Mas já cliquei. Enfim, voltando aqui. Então é importante que vocês entendam que a seletividade alimentar, né? Nem sempre um bebê que só come miojo, um bebê que só come. Gente, não me incomode mais, amorzinho do meu coração. Já sei que o YouTube não tá entrando. Então, gente, voltando. Então, não quer que você, não quer dizer que vocês que têm crianças que comem, de fato, só miojo, ou só aceitam ovo, essas coisas, sejam uns picky eaters mesmo, tá? Então, é importante que vocês diferenciem muitas situações que eu vou passar pra vocês aqui ao longo do dia, né? Vamos lá. O mais importante, então, né, dentro dos bebezinhos que são realmente bebês de alta seletividade, é importante demais que vocês entendam, tá? Que geralmente eles estão relacionados com uma tríade, tá? E essa tríade, ela é relacionada com a recusa alimentar, ou seja, são bebês que de fato não aceitam a alimentação, eles recusam mesmo. É aquele bebê que empurra o garfinho, que empurra a colherzinha, que empurra o prato, que bate na comida, que joga comida, tá? Isso pode manifestar desde a introdução alimentar, tá, gente? Segundo ponto, eles têm pouco apetite. Não são crianças que têm aquele apetite exagerado por outros alimentos, tá? Por exemplo, uma criança que não come a comidinha que você preparou direitinho, de forma saudável, mas bate aquele pacote inteiro de miojo, né? Essas crianças não têm um apetite exagerado, não costumam comer grandes quantidades quando estão sendo alimentadas por um alimento só de preferência. Eles mantêm uma alimentação de um volume menor, digamos assim. Eles não comem em grandes quantidades, tá? E o terceiro ponto, eles têm um desinteresse pelo alimento, tá bom? Então é importante que vocês entendam que geralmente são constituídos por essa tríade, tá, meninas? Boa noite, Isis. De recusa alimentar, de pouco apetite e de desinteresse pelo alimento, tá? São os três principais pontos que a gente relaciona com as crianças de seletividade alta para alimentação, tá? Os comedores exigentes, se a gente for traduzir isso ao pé da letra, tá bom? Cacá perguntou o tema da live de hoje, Ramon, uma querida, respondendo aqui, sobre alimentação, mas é sobre os alimentadores seletivos, tá? Sobre as crianças exigentes com a alimentação, tá? Que a gente chama de picky eaters, tá? O segundo ponto, tá, gente? Pra gente conversar pra vocês aqui sobre, de fato, esses picky eaters, é sobre a dieta deles. Eles têm uma dieta muito mais restritiva, tá? Eles não são pessoas que gostam de muita variedade na hora da alimentação. Então, a tendência é que eles prefiram, geralmente, os carboidratos. Então, batata, arroz, macarrão, sabe? E também os açúcares, os doces, tá bom? Então, de fato, a gente tem uma seletividade mais para essa parte mais gordinha da vida. Mas não são, tá? Em geral, crianças obesas, tá bom? Embora eles tenham essa preferência, eles de fato preferem esse alimento mais gordinho, né? Mais carboidrato, mais açúcares e tudo, mas não são, em geral, crianças gordinhas. Em geral, são crianças magras, tá? Porque eles não têm um apetite muito grande, lembra? Então, eles acabam comendo pouco, mas a preferência deles é por esse tipo de alimento. Outro ponto importante, né, dessa seletividade alimentar é que eles não costumam gostar de frutas, né? Eles não gostam de frutas e legumes, tá? A maioria das crianças fala assim, mas nenhuma criança gosta.
Muitas crianças gostam, mas esses, mesmo que a família tenha uma alimentação muito equilibrada, são crianças que geralmente optam por não comer, tá? Tem mais aversão mesmo a algumas frutas e legumes. E nesses casos também, quando eles comem frutas, geralmente são as mais docinhas. Então, geralmente, a preferência deles são pelas bananas mesmo, tá? Ai, Dani, que bom. Obrigada. O que pode acontecer, né, gente? Quais são as causas mais comuns, né, da gente ter um seletivo em casa, né? Um comedor exigente ou uma criança de alta seletividade para alimentação, tá? Isso pode ser muito causado pela monotonia alimentar, ou seja, lá no comecinho, tá na introdução alimentar. Por isso é importante aqui, para vocês que têm bebês ainda em introdução alimentar ou que vão começar a introdução alimentar, é importante que vocês saibam que lá na introdução alimentar é fundamental que vocês deem variedade para essas crianças. Porque a monotonia alimentar, o que é isso? Deixar ali deixar ali sempre a mesma coisinha para a criança comer é mais fácil de criar alimentadores seletivos, tá? Bebezinhos de alta seletividade alimentar. Crianças que depois vão ser mais exigentes com a alimentação. E não é exigentes de qualidade, é exigentes do tipo da alimentação, preferindo aqueles carboidratos, os açúcares mesmo, tá bom? A Dani tá falando que é o Cauã, filho dela. Ai, gente, tinha caído, acho que voltou. Gente, acho que tá todo mundo fazendo live, então tá caindo tudo mesmo. Acho que o Instagram tá o mais firminho aqui. A Dani falou, é o Cauã, meu filho. Vamos ver até o final da live, de repente, se ele se encaixa mais aí, né? Vamos ver, Dani. Segundo ponto também, dentro dos problemas, tá? Das causas que podem acontecer em relação à seletividade alimentar, é muito comum. Agora prestem atenção, tá, meninas, aqui no YouTube, no Facebook também e aqui no Instagram. É importante que vocês entendam o que eu vou falar aqui agora. Não é uma característica, não comecem a preocupar. Se o bebê de vocês tiver traços de seletividade alimentar, não preocupem com o que eu vou falar agora, tá? Não é uma coisa ligada diretamente, assim, tá bom? Não é uma necessidade como critério, digamos assim, para isso. Mas as crianças com autismo têm maior seletividade alimentar, tá? Não quer dizer de jeito nenhum que o bebê que tem seletividade alimentar tem autismo, tá bom? Não confundam isso. Bebês com alta seletividade alimentar não significa que isso é um traço de autismo, tá? Mas as crianças autistas têm maior seletividade alimentar, bem maior do que as crianças que não têm traços de autismo, não tem nada no espectro, na escala de autismo. Combinado? Então não se apavorem com essa situação, tá? É diferente uma criança autista ter seletividade alimentar de uma criança ter seletividade alimentar e ser autista. São dois pontos completamente diferentes, certo? Combinado? O que mais que eu falar pra vocês? Outro ponto que pode ser uma das causas, né, que na verdade deveria ser uma das causas, é não saber a causa, tá? Em muitas situações a gente não sabe qual é a causa mesmo dessa seletividade alimentar, tá bom? Então, às vezes, tem uma criança que tem uma família super belezinha, que oferece tudo, que oferece variedade de alimentos, e a criança faz uma seletividade super importante, tá? Então, às vezes, é sem causa definida, mas a gente tem que entender que tem muitas coisas que a gente pode fazer para ajudar essas crianças a não serem tão seletivas ou ir modificando e aceitando um pouco mais os alimentos, certo? Boa noite, Shirley. Boa noite, todo mundo. Qual que é o pico, né, gente, de idade para essa seletividade, tá? É logo após, aí você começa a perceber os primeiros sinais na introdução alimentar, o que vai piorando por volta dos 9 meses, mas o pico da seletividade alimentar é atingido por volta de 1 aninho, tá? Entre 1 e 3 anos é a pior fase, é o pior momento, sabendo que eles podem permanecer ao longo da vida, tá? E não só da vida infantil, quando a gente fala de seletividade, tá? Pode permanecer ao longo da vida inteira, da vida adulta também. Então é importante que a gente vá conseguindo modificar isso desde a infância, desde a primeira infância aí, tá? Então, esse pico de incidência aí de 1 a 3 anos, tá? É mais importante ainda no comecinho. Quanto menorzinho ali, é mais, entre 1 e 3 anos, quanto menorzinho, é mais importante essa situação aí, tá bom? Só que essas crianças imitam muito os pais, né? Nessa faixa etária, abaixo de 3 anos, eles são muito espelhados nos pais. Acima de 3 anos, eles se espelham mais nos coleguinhas, tá? A interação deles é melhor, né? Eles são influenciados mais facilmente por outras crianças também da mesma idade e são influenciados abaixo de 3 anos mais pelos pais. Então é importante vocês saberem que vocês são a maior influência dessas crianças. A Manu tá perguntando, olha, a criança preferir só alimentos que a mãe gosta ajuda nessa seletividade?
Com certeza, Manu. Deixa eu organizar a sua pergunta, que eu acho que era isso, né? Acabei de falar pra vocês, as crianças se espelham muito, muito, muito na gente, certo? Então, o que que acontece? Se a mãe come repetidamente a mesma coisa, é muito pouco provável que ela consiga fazer com que o seu filho coma diferente dela, entende? Então, com certeza, a mãe comer as mesmas coisas piora, assim, a seletividade das crianças, tá? Oi, Fran, boa noite. O que mais eu ia falar pra vocês? Ah, outra coisa, super importante aqui. É muito, muito importante vocês diferenciarem, tá? Diferenciarem a seletividade do controle da criança. O que que é isso? A criança tende a controlar a gente. Quanto maiorzinho, mais eles vão tentar controlar vocês, tá? E não pensem que uma criança de 1 ano não é capaz de jogar com vocês, porque eles são sim. Então, cuidado, tá? Tentem não fazer trocas. Eu vou falar mais pra frente pra vocês um pouquinho mais sobre isso, mas não façam trocas, não façam chantagens emocionais com a criança para que ele se alimente, porque senão tudo depois vai virar uma chantagem. E as crianças vão começar a se alimentar só na base das trocas, tá? Então, crianças, por exemplo, eu não como verdurinha, eu não como legume. Mas se você me der um doce, eu como. Ou seja, isso não é seletividade, isso é chantagem, tá bom? Então, muito cuidado para vocês não criarem esse hábito, certo? Oi, Ari, boa noite. Segundo ponto muito importante, tá? Que faz diferença pra gente no diagnóstico da seletividade alimentar, tá? Obrigada, Laine. É super importante vocês alinharem, como tudo na vida, alinharem as expectativas de vocês em relação à alimentação das crianças com, de fato, a necessidade que essas crianças têm de se alimentar, tá? Com a capacidade que essa criança tem de se alimentar. As crianças, como eu falo pra vocês sempre aqui, eles são altamente, tá? Sensíveis à alimentação. Eles conseguem, tá? Receber isso de uma forma muito tranquila, muito diferente da gente. Eles conseguem, de fato, parar de comer quando estão saciados. Quantas vezes nós comemos até cansar, até passar mal, até, né, por uma ansiedade que nós temos, por ter uma paixão exagerada pela comida, né? E as crianças não. Eles comem até quando eles estão saciados. Então a gente fica como? Come mais um pouquinho, come só mais uma colherzinha, só mais um garfinho, né? Come só mais um pedacinho, só mais uma mordidinha, né? Não adianta. Isso daí a gente está atrapalhando as nossas crianças. Então nós precisamos alinhar as expectativas das crianças, tá bom? Com as nossas expectativas com as necessidades das crianças, tá? Então, por favor, não fiquem naquela situação de só mais um pouquinho, come mais, né? Ou sair aumentando o prato e achar que a criança vai comer o quanto você colocou no prato, tá? Eles não vão comer, geralmente, o quanto nós colocamos no prato, a não ser que a gente já tenha, de fato, um conhecimento da saciedade dessa criança e nós estejamos forçando um pouco mais essa alimentação. Obrigada, Aline. Bonitinha. Natália, obrigada por responder. Eu não vi a pergunta da Cidinha, mas sim, não tem mais restrição quanto aos tipos de fruta. Isso mesmo. A gente pode fazer qualquer tipo de fruta. A Nath tá ligada aqui nas nossas lives, bonitinha. Obrigada, Nath. Ô, gente, e, né, qual que é, né, o papel dos pais, né, e nessa situação, qual que é cada um tem que fazer a sua parte. Qual que é o papel dos pais e qual que é o papel das crianças, né, nesse momento? O papel dos pais, né, o nosso papel mesmo é oferecer o alimento, né? Esse é o nosso papel, oferecer o alimento de forma variada e saudável. Esse é o nosso papel. Qual que é o papel das crianças? Se alimentar conforme as suas necessidades e a sua saciedade, tá? De acordo com o alimento que eles escolherem, né? Desde que você dê opções saudáveis. Se você der opções não saudáveis e opções saudáveis, vocês concordam que eles têm a chance de escolha? Vocês estão dando a chance deles escolherem, certo? E se vocês só oferecem coisas saudáveis, qual que é a diferença, tá? Se o seu filho hoje vai querer comer beterraba ou se ele vai querer comer a cenoura, né? Não tem diferença, né? Nesse momento de alimentação, se você ofereceu a beterraba e a cenoura e ele optou, de repente, pela beterraba, ótimo. Agora, se você ofereceu a beterraba e a batata frita, eu vou escolher a batata frita, né? E ele? Entende, gente? Então, assim, a gente precisa avaliar o que a gente está oferecendo, certo? O que a gente está dando de opção para as crianças. O nosso papel é oferecer opções saudáveis de tudo, das comidas variadas, mas opções saudáveis. E o papel deles é escolher, dentre as opções que você deu, que tem que ser saudável, você vai ter uma criança que vai escolher alimentos saudáveis, porque você fez essa oferta para eles, certo?
A Érica perguntou se apresentar legumes antes das frutas é melhor. Não, Érica, não tem relação. A gente começa pelas frutinhas e depois, quando introduz o almoço, a gente oferece os legumes do mesmo jeito. Não tem essa relação, não. Pode ficar tranquila, tá? Então, gente, voltando aqui, né, no papel, de fato, do nosso papel. Qual que é a nossa parte nessa seletividade alimentar? Né? É começar desde o comecinho lá da introdução alimentar, fazendo as ofertas mais variadas possíveis dos alimentos mais saudáveis possíveis. Mas aí me diz, adianta só oferecer para a criança o alimento? Não adianta, né? A gente não consegue só oferecer e falar para a criança que ela tem que comer se por acaso você não come, né? Então, mais do que oferecer, mais do que deixar disponível, é preciso que dê o exemplo, né? Isso a gente fala em tudo também na vida. Os nossos filhos são baseados pelo exemplo que nós damos, né? Então, é importante que, além de vocês oferecerem, disponibilizarem o alimento, que vocês também deem exemplos que vocês também comem o alimento, tá? Então, não adianta colocar aquilo tudo na mesa se você tá comendo outra coisa, quer que a criança coma o alimento. Não vai, tá? Então, ofereçam sempre variedade e qualidade do alimento para as crianças. Isso ajuda muito também nos picky eaters, tá? Que são os alimentadores exigentes, seletivos, tá? Nessas crianças mais difíceis de se alimentar com coisas variadas, tá bom? Outro ponto é envolver as crianças, gente. Sempre falo com vocês, qualquer coisa que vocês tenham de dificuldade com as crianças, no processo de sono, eu falo isso pra vocês, quando as crianças chegou um irmãozinho mais novo. Eu tenho uma aluna que ela falava que ela tinha super dificuldade, porque ela tinha uma filha de 6 anos e um bebezinho agora de 6 meses. E tinha dificuldade da mais velha ajudar, né? Fazer menos barulho na hora das sonecas da pequenininha. E a recomendação, tanto para sonecas quanto para alimentação, é sempre a mesma. Envolva a criança no processo. Como, gente? Tá? Ajude, deixe a criança participar daquilo, né, que ela tem como participar de acordo com a idade dela, certo? Então, deixe a criança mexer o alimento. Se você está fazendo, por exemplo, frutinhas, deixe a criança ajudar você nesse processo de manusear as frutas. Deixa ela pegar com a mão dela a fruta. Deixa ela colocar no potinho a fruta. É super importante. As crianças que já são maiorzinhas, se você está fazendo alguma coisa mais saudável, você pode deixar a criança fazer a mistura. Se você está preparando uma carnezinha, você pode deixar ela misturar antes de ir ao fogo. Evitar sempre qualquer situações que corram risco para a criança, como facas, o fogo, tudo isso. Mas a parte fria da alimentação, preparar uma salada, lavar o alface, por exemplo, tudo isso, você pode deixar com que a criança participe disso, tá? Então, tomando sempre os cuidados de segurança, mas é importante que vocês entendam que envolver a criança nos processos, tá, de alimentação, nos processos de rotina, é fundamental para que elas se interessem por aquilo que elas fizeram, tá? Vocês vão ver, quem ainda não tem criança na creche, tá? Quando começar a entrar, vocês vão ver que eles tendem, tá, a se interessar muito mais pelo alimento que eles ajudaram a preparar. E na creche, com frequência, tem aulinhas de culinária para eles, né? Então, tudo adaptado para a idade deles, é claro, mas eles chegam sempre encantados. Os meus chegam super encantados com as coisas que eles fazem na creche. Então, é muito, muito... Mais velho não tem mais creche, né? Mas menorzinho ainda tá. Então, eles chegam super encantados. É super importante, tá bom? Vocês deixarem eles participarem do processo, certo? Outro ponto importante que também se relaciona com o sono, que eu falo para vocês, é a rotina de horário das alimentações, o horário das refeições, tá, gente? Então, é importante que vocês estabeleçam os horários para café da manhã, os horários para almoço, os horários para jantar, tá? Os horários para lanchar. Sempre precisa estabelecer horários. As crianças precisam de previsibilidade. E esses picky eaters, mais ainda, tá? Esses bebezinhos de alta seletividade, eles precisam ter horários mais regradinhos para não ficar saindo ao longo do dia com petiscos que não são saudáveis, tá? Então, por favor, regrem os horáriozinhos para todas as crianças, tá? De almoço, jantar, café da manhã, lanchinho da tarde. Regrem esses horários, mas principalmente para esses comedores exigentes, tá? Façam isso de uma forma mais cuidadosa. É importante para que eles consigam se alimentar um pouco melhor, tá? Que vocês consigam também, de fato, ajudar nesse processo de aceitação de novos alimentos, tá? Coisa super importante, muito, muito, muito importante, que isso é para os seletivos, mas isso é muito importante para todos os bebês de todas as idades, sempre, sempre, sempre. Não comer em frente à televisão. Gente, o que eu mais vejo são vocês falando que o bebê só consegue comer em frente à televisão, que só assim ele come bem.
Gente, comer em frente à televisão é uma distração absurda. A criança não vê o que está comendo, não sabe o que está comendo e não pensem que isso é uma vantagem, porque isso não é uma vantagem, tá? Comer em frente à televisão, a pessoa não registra. A criança não sabe o que ela comeu, ela não tem nem noção da saciedade. Isso atrapalha muito mesmo. Então, por favor, em frente à TV, não é hora da gente se alimentar. Só um minutinho. Leone, não sei se está cortando a minha voz aqui no... Acho que no Facebook tá cortando um pouco. Acho que tá legal mesmo só no Instagram hoje, gente. Tá muito cheio, muita gente fazendo live. O YouTube não carregou e o Facebook tá cortando. Aqui no Instagram tá legal, meninas? Me contem aqui se tá funcionando bem aqui. Me deem só um ok pra chamar o pessoal do YouTube pra vir pra cá. Tá atrasando um pouquinho, mas tá funcionando. Pessoal do YouTube que quiser ir pro Instagram, lá tá melhor a ligação, tá? A chamada tá boa lá. Que show, pronto. Obrigada, meninas. Vocês são umas lindas. Então, voltando aqui, continuando, né? Então, não vamos alimentar as crianças em frente à televisão. Por favorzinho, em frente à televisão não é hora deles se alimentarem. Eles não registram o que eles comeram, não respeitam a saciedade deles e eles não têm como nem sequer analisar se gostam ou não do alimento, porque eles, de fato, não sabem nem o que eles estão comendo em frente à TV e nem a quantidade. O pior aí é na quantidade, eles perdem a noção mesmo, tá? Segundo ponto, então, a variedade na apresentação da alimentação. É muito importante que vocês variem a apresentação, tá? Ou seja, um dia fez um purezinho de abóbora madura, no outro dia dá ela em pedacinho, no outro dia faz ela em tirinha, faz ela de várias formas. Faça o alimento, prepare o alimento de várias formas, tá? De várias apresentações diferentes para poder oferecer para as crianças. Às vezes eles não aceitam de uma forma, mas aceitam de outra. O mesmíssimo alimento. Vocês ofereceram, às vezes, em cubinhos, não aceitou. Ofereceu, às vezes, amassadinho em forma de purê, aceitou. Ou ao contrário também. Tudo isso pode acontecer. Então, varie na apresentação do alimento. É fundamental para diminuir a seletividade alimentar das crianças, tá? Oi, Nelma, sua linda. Boa noite. Oi, gente. Outra coisa importante para vocês saberem aqui. A gente tem a tendência a achar que as crianças provaram o alimento, não gostaram? Ai, não gostou. Não gostou desse alimento e já quer tirar do cardápio aquele alimento porque a criança não gostou, tá? Gente, é importante vocês oferecerem inúmeras vezes o mesmo alimento para as crianças, tá bom? Eles podem não gostar agora e gostar daqui a 2 semanas, tá? Não tem como a gente adivinhar isso. Então, ofereçam pelo menos 10 vezes o mesmo alimento, para vocês acharem que eles de fato não gostam, tá? Alguém perguntou aqui, ó. A Clarissa perguntou. No caso do bebê de 9 meses, também? Sim, também. Todas as idades. Tudo que eu tô falando pra vocês aqui vale pra todas as idades, tá, gente? Ó. A Bruna... Como é que é? A Bruna falou aqui. Minha bebê tá com 6 meses. Só tava assim, mas depois que assisti as lives, tirei ela e tá se alimentando super bem. Ah, viu, Bruna? A gente falou outro dia sobre não se alimentar em frente à TV, né? Às vezes ela não quer ficar na cadeirinha, aí eu fico andando com ela pela casa. Pode. Alimentando não, Bruna. Se ela não quiser, se ela quer sair da cadeirinha, provavelmente ela já tá saciada. E se você ficar com ela andando pela casa, provavelmente ela vai ser uma distração esse andar pela casa. E ela pode acabar se alimentando mais só pelo fato de estar distraída, tá? Mas agora, ela começou a empurrar o pratinho, começou a querer sair da cadeirinha, começou a sair da mesa ali, do ambiente onde se alimenta, é porque isso é um sinal de saciedade. Pode ser que a criança esteja satisfeita ou passou o tempo demais ali. As crianças não toleram muito mais do que 20 minutinhos parada nesse mesmo lugar para se alimentar. Alguns maiores até uma meia hora. Mas crianças menores, máximo 20 minutinhos para eles se alimentarem. É o tempo que eles toleram paradinhos ali naquele cadeirão, combinado? Então, passear pela casa não é uma boa opção. Já tirou a TV, já estou mega orgulhosa de você. Muito mesmo, Bruna. Só de tirar a televisão já é ótimo. Não precisa ficar passeando pela casa para não distrair e achar que tá comendo melhor porque continua passeando, certo? Então, gente, o que não fazer, né? O que nunca a gente deve fazer, em hipótese alguma, numa introdução alimentar ou num bebê seletivo, em qualquer situação de alimentação, a gente não força a criança a comer,
tá? A gente não força de jeito nenhum. Então, a gente precisa respeitar a saciedade deles. Lembra que eles têm mais noção da saciedade deles do que a gente tem da nossa própria saciedade? Então é importante que vocês respeitem esse momento deles. Se eles não querem mais comer, não é para ficar forçando de jeito nenhum. A gente pode criar traumas alimentares, tá? Nessas crianças que a gente tenta forçar a alimentação. E a gente pode criar uma ansiedade, uma necessidade maior de se alimentar sem controlar a sua própria saciedade. Então é muito, muito complicado os danos que a gente causa na criança que vai insistindo para se alimentar. Quantas vezes vocês escutam, né? Se não vocês mesmos, quantas vezes já foi assim, ai, quando eu era criança, era uma briga para eu comer. Minha mãe tinha que mandar eu comer e eu apanhava para comer e aquela história toda. E hoje morre de fazer dieta, né? E hoje às vezes não consegue controlar a ansiedade para se alimentar. Isso tudo pode ser fruto, sim, da gente não ter feito uma introdução alimentar correta, não ter feito uma alimentação correta na primeira infância e ter, de fato, forçado a criança a se alimentar mais do que o que ela precisava, mais do que o que ela queria, tá? Outra coisa, gente, que eu amo super importante, acho muito, muito importante mesmo. Amo quando a gente comenta sobre isso aqui, que eu morro de rir. São sobre os acordos, tá? Os acordos alimentares. Eu não aguento, gente. Sabe aquela situação que você fala pra criança? Se você comer mais 2 colheradas, você ganha sobremesa. Se você comer esse bifinho, você vai ganhar um suco. Sabe? Se você comer tal coisa, você ganha um doce. Gente, isso é chantagem. Tem nome, tá? Então não sejamos pessoas chantagistas, porque as crianças vão ser também. Então, elas vão usar vocês como moeda de troca. Elas vão usar a alimentação como moeda de troca. Então, não façam chantagens, não façam acordos, tá? A gente brinca, não negociamos com bandidos, certo? Então, com as crianças, a mesma coisa. Não vamos negociar a alimentação, tá? O que a gente fala sobre os docezinhos, né? De preferência frutas, tá, gente? Frutas secas, tá? Elas também são muito docinhas, porque concentra mais o açúcar. Então, a porção tem que ser menor, mas às vezes elas facilitam na hora de substituir por um docinho, que a criança estava mais acostumada. Mas quando vocês vão oferecer a sobremesa, seja no final de semana, ou se for hábito na casa de vocês ter uma sobremesazinha, é importante que vocês não vinculem, tá? A criança poder comer a sobremesa a ela obrigatoriamente ter almoçado tudo que vocês achavam que ela tinha que almoçar, entendeu? Então é importante, por exemplo, a criança que já tem autonomia para montar o seu próprio pratinho, você deixa ela montar. A que não tem, você monta nas quantidades, né, ideais para cada idade, porém, você deixa ela comer o quanto ela se saciou, o quanto ela teve à vontade. E se você tem o hábito de ter a sobremesa, permita que essa criança, após se alimentar o quanto ela achou que ela precisava, o quanto ela se saciou, permita que ela coma uma pequena parte da sobremesa que seja de preferência saudável e que seja um hábito da casa de vocês. Porque ela não pode vincular que ela só vai comer se ela que ela só vai ganhar sobremesa se ela comer, se ela se alimentar. Por que isso? Porque senão isso começa a virar uma troca com tudo. Eles trocam com tudo. Então daqui a pouco a criança só vai escovar o dente se você der alguma coisa. Sabe? A criança só vai dormir se você der alguma coisa. Então vira uma chantagem emocional com tudo. E vocês vão ter tudo, tudo, tudo na base da troca. Então super cuidado com isso. Não façam chantagens com as crianças, certo? Principalmente em relação à alimentação. Porque além de atrapalhar o nível de saciedade que eles já vêm, né, dentro da cabecinha deles ali, vocês acabam criando uma criança que vai querer fazer troca com tudo, tá? Daqui a pouco tá trocando até a escola, tá trocando tudo por chantagem com vocês. E acontece isso mesmo, tá? De verdade. Então, não estou aqui gorando, não. É uma verdade e eu preciso que vocês se liguem nisso daí, tá? Pra não cometer esses erros agora no comecinho. Vocês que têm crianças pequenas, certo? Então, as dicas principais para vocês aí, em relação a como lidar com esses bebês de alta exigência, com esses bebês que não gostam de se alimentar de forma mais variada, de fato, primeiro, nunca forçar a alimentação para não criar uma associação ruim com essa alimentação. Segundo ponto, oferecer sempre em texturas diferentes, oferecer em várias formas, várias vezes o alimento de uma forma diferente, para que a criança possa conhecer o alimento em suas diferentes texturas, para que ela possa aproveitar o alimento, que ela possa gostar do alimento, se ele tiver amassadinho ou se ele tiver em pedacinhos, certo? Algumas crianças podem comer o alimento mais raspadinho, cruzinho também, dependendo da faixa etária. Então é super tranquilo vocês oferecerem de várias formas, tá bom? O alimento. Oferecer o alimento
para vocês e para as crianças. Então, não comer sozinho, tá? Comer sozinho é muito chato. Idealmente, almoça todo mundo junto. Sabe aquela criança que a mãe pega e dá o almoço antes e depois come? A criança não vê vocês comendo, tá? E ver vocês comendo é fundamental para que elas sigam o exemplo de vocês. Então, alimentar-se junto com a criança e não em horários separados da criança, sabe? Ah, primeiro eu vou dar a comida dela para depois eu conseguir comer, tá? Isso aí a gente precisa fazer de uma forma junto, para que a criança veja também você se alimentando. Isso é muito importante para eles aceitarem mais fácil os alimentos, principalmente para as crianças que têm uma alta seletividade, tá bom? As distrações, falei pra vocês já, então, zero televisão, não vai ficar passando pela casa, tudo que distraia, tá? Tudo que distraia a criança da comida não é ideal pra gente fazer agora nesse momento de alimentação, porque senão eles vão perder também o centro da saciedade deles, certo? Deixa o bebê brincar com a comida, conhecer a comida, pegar a comida, tá, gente? É muito importante que eles conheçam, que eles peguem, eles querem pegar. Eles começam a ter o interesse em levar a comida pra boca. Isso desde a introdução alimentar. Isso permanece ainda durante muito tempo, tá bom? Então, desde que eles conheçam o alimento, que eles peguem o alimento mesmo. Isso aumenta o interesse deles por diversos alimentos. E é claro, eu sei que faz sujeira, mas nesse momento vale super a pena vocês deixarem que eles conheçam, que eles brinquem com o alimento, certo? Ah, e uma coisa muito importante para falar para vocês, muito importante, é sobre a alimentação dos bebezinhos diminuir no segundo ano de vida. O que acontece? Os bebês no primeiro ano de vida, eles estão em um crescimento mais acelerado, tá? Depois aí, eles começam a crescer um pouquinho mais lento, tá? Então, a alimentação pode diminuir também, porque eles têm uma demanda menor de energia. Eles precisam comer menos, porque eles estão crescendo de fato menos. Então, não se preocupem. De vez em quando vocês se queixam, ai, meu filho comia tão bem, agora come pouco. Na verdade, provavelmente, essa criança só está diminuindo as necessidades dela e ela tem controle dessa saciedade. Então, não é a gente que precisa oferecer mais. É a gente entender que faz parte do desenvolvimento deles se alimentarem um pouquinho menos depois, tá? Porque eles vão, de fato, ficar mais saciados. Não demandam tanta energia mais, certo? Ai, que mais? E, por último, não menos importante... Por último, as crianças conhecem as nossas caras. Eles reagem com as nossas carinhas, com as nossas emoções. Então, por favorzinho, do meu coração, não vamos demonstrar raiva, não vamos demonstrar frustração, não vamos demonstrar sentimentos ruins em relação àquele momento da alimentação da criança. Por exemplo, ai, meu filho não comeu, e você faz aquela cara de frustração que você fez com tanto carinho, que você gastou um tempão do seu dia cozinhando, e aí a criança não se alimentou legal, e você demonstra toda essa frustração para a criança. Então, gente, por favor, não demonstrem isso, porque eles captam todo esse sentimento que a gente faz e eles reproduzem isso. Então, não vamos demonstrar para as crianças a nossa frustração deles não terem comido o tanto que nós achávamos que eles precisavam, tá? Vamos respeitar sempre a saciedade deles e isso é muito importante. Um pontinho para fechar para vocês aqui sobre, né, os alimentadores seletivos, tá? Sobre esses comedores exigentes aí. É importante que vocês saibam, tá? Que muitas das vezes eles não têm déficits nutricionais, tá? Na grande maioria das vezes eles não têm déficits nutricionais. Desde que o que você tenha oferecido para eles seja uma variedade de alimentação de uma qualidade boa, tá? Então, você oferecer uma variedade de alimentos para eles. Por mais que eles tenham selecionado alguns poucos alimentos dentro desse cardápio que você ofereceu, se você ofereceu alimentos saudáveis, provavelmente eles não vão ter nenhum déficit nutricional. Então, acompanhe sempre com o pediatra o ganho de peso, a curva de crescimento, o desenvolvimento dessas crianças, para que vocês fiquem sempre mais seguras, certo? Era isso que eu queria falar para vocês hoje sobre alimentação seletiva, sobre os picky eaters, né, sobre esses comedores exigentes. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Lembrando vocês que estão abertas hoje as inscrições, tá, gente? Para a Semana do Sono, que vai acontecer de 11 a 15 de maio. Então, quem não se inscreveu ainda, corre lá, se inscreve. O link tá na minha biografia ali no bio. O link tá nos stories também. Então, acessa lá e se inscrevam. É super importante. Uma boa alimentação é fundamental para o bebê dormir a noite inteira. Bebês que não se alimentam bem não dormem bem. Quem tá lá no meu programa sabe, essa frase é a frase que eu acho que eu mais falo para as meninas. Meninas, bebê comeu bem, bebê vai dormir bem. Bebê não comeu bem, não vai dormir legal, certo? Ninguém dorme de barriga vazia. Combinado? Beijo enorme pra vocês. Beijo grande, obrigado pelo carinho. Fran já se inscreveu. O monte já se inscreveu, gente, ó. Já, olha, mas 1000 e tantas mães já se inscreveram hoje.
Ainda não deu nem 24 horas, já tem mais de 1.000 e tantas inscritas lá, que eu dei uma olhadinha hoje já. Amo quando vocês participam. Beijo, pessoal do Facebook. Fechando por aqui no Face. Pronto. Meninas, um beijo grande. Sim, a live fica gravada assim, tá bom? Beijo, boa noite, Mia. Fiquem com Deus, tá? Beijo.